Minha convidada a pensar o Brasil hoje é Dilma Souza Campos, atriz, bailarina, empreendedora. Dilma, seja bem-vinda ao Pensando o Brasil. Oi, Pioto. Para mim é um prazer estar aqui com você nesse novo programa da TV CIEE. Que delícia! Vamos pensar o Brasil. Dilma, conversamos já outras vezes, impossível não retomar alguns tópicos de outras conversas que tivemos, mas é claro que muita coisa aconteceu, a gente vê avanços em algumas discussões importantes no mundo. A gente fala muito sobre diversidade, você é uma empreendedora, já foi uma atriz de sucesso, bailarina. Aliás, eu já vou contar às pessoas desde já. A Dilma foi uma das patativas, ou a patativa, a passarinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Se você reconhecer, então pronto, não é nenhuma impressão sua, é a verdade absoluta. Eu falei que eu ia contar essa história, viu, Dilma? Não, você falou e tudo bem, não tem problema. Até as patativas do Castelo têm uma história aí com o Brasil, né? E vem modificando, então é muito gostoso eu poder ouvir das pessoas. Nossa, você não sabe, eu olhava para você e eu dançava, eu me inspirava em você, eu cantava com você. Isso é muito gostoso da gente ouvir, né? E faz parte da história. Foi assim mesmo que eu nasci como pessoa, me reconheci e cresci, né, Piotr? Pode ficar à vontade para falar. História de um dos programas mais importantes, mais premiados infantis da televisão brasileira, diga-se de passagem, e que você contribuiu para isso. Dilma, eu vou lhe perguntar uma coisa que é das mais prementes nos dias de hoje. Você sempre põe a discussão da diversidade, ou quando se discute racismo, quando se discute inserção, sempre de uma forma muito para provocar avanços. Como é que você tem acompanhado esses últimos debates sobre o tema, alguns até extremamente radicais, com movimentos radicais? Você que caminha justamente buscando avanços, como é que você tem visto isso? Bom, Piotr, eu tenho que te falar que primeiro as discussões precisam acrescentar. Porque quando a gente discute e a gente não consegue chegar a um consenso, o que a gente faz é um retrocesso, na minha opinião. Né? A gente precisa abrir o diálogo, escutar, né? Então a gente precisa escutar e depois a gente também precisa falar. Eu sei que os avanços não têm sido na velocidade que as pessoas negras gostariam, como eu gostaria. É, Toda mudança, né, ela vem com uma diminuição de velocidade. Nós chegamos num ponto mundialmente que eu acredito que os holofotes estão muito direcionados para a questão racial, né, dentro do mundo inteiro, principalmente depois da morte do George Floyd, que eu acho que é um acontecimento. Então, assim, foram vários acontecimentos naquela semana que deflagraram a questão racial nos Estados Unidos, e isso acabou movimentando para o mundo. E uma das coisas que eu falo é: a gente já tem um problema sim no Brasil. O Brasil é um país de um racismo estrutural muito grande, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem perceber o quanto esse racismo estrutural atrapalha o nosso próprio desenvolvimento. E uma das coisas que eu digo é: o dia que todos tivermos as mesmas chances, que a gente se desenvolver, o país será outro. Né? Então, o que eu acho que a gente está falando aqui é para um futuro muito melhor para todas as pessoas, para as pessoas negras e para as pessoas não negras. Dilma, você fez menção ao caso do George Floyd, claro, aquilo é de uma selvageria, de um exagero policial. Bom, é um crime. Mas as pessoas, obviamente, se compadecem com aquilo, mas só se compadecer com aquilo não provoca muita coisa. Claro, é o mínimo que você pode ter diante de uma situação como aquela. Mas como é que as pessoas podem, e aí seria importante você contar essa sua experiência, como é que elas podem intervir nessa questão para que a gente não corra o risco de ver essa cena repetida daqui 1, 2, 10, 20, 30, 50 anos? Como é que as pessoas podem agir para reduzir isso que você chamou de racismo estruturado, que é uma expressão que ganhou para definir essa situação que parece que é e não é, mas enfim, nós temos, ou uma coisa que você fala do viés inconsciente de racismo, que a pessoa julga antes, provavelmente, de tomar uma decisão, ou seja, ela julga e partindo daquele veredito é que ela vai tomar uma decisão, ou seja, há um preconceito claro ali na hora de fazer uma análise para contratar alguém, por exemplo, numa empresa. O que as pessoas podem fazer de fato, de prático, para mudar essa situação? Ô, Piotr, eu acredito que ninguém
Eu acredito mesmo, né? Então as pessoas falam, eu não convivi num ambiente racista, eu não fui criado numa família racista, né? Como é que pode pensar que eu tenho essa questão do racismo estrutural e tal? Bom, a gente tem que lembrar que tudo da nossa criação, né? O que a gente pensa, a grande formação, ela vem cheia de vieses inconscientes, né? E não é um viés, não são dois, três, são muitos vieses. Então, eu sempre parto do princípio que se eu tenho vários vieses inconscientes, né, todo mundo tem. Né? E eu acho que o primeiro passo da gente é assumir, de fato, que a gente tem esses vieses. Quando a gente para olhar, eu acho assim, tem 5 vieses aí que a gente, ou 6, que são muito claros no dia a dia da gente. Então, por exemplo, né, na contratação de qualquer pessoa, existe um viés chamado viés de afinidade. Ou seja, se a pessoa, você olha para a pessoa e ela é parecida com você, se veste como você, tem o mesmo código corporal que você, de fato ela sai na frente se você é a pessoa que está selecionando, né? Uhum. E aí tem um outro viés, por exemplo, um outro exemplo, o viés de percepção. O que é o viés de percepção? É aquele viés que, se eu estou num shopping center, né, e eu vejo uma pessoa negra de terno, eu, na minha percepção, ele não é um executivo, ele é um segurança. Né? Então, todos esses vieses inconscientes, né, essa questão do efeito de grupo, né? Quando você olha para isso, você fala assim, não, eu não tenho, mas quando você analisa a fundo, você vai entender que, na verdade, isso está diretamente ligado ao modo de sobrevivência. Então, se você não assumir que você tem viés inconsciente e você, a partir do momento, começar a quebrar esse padrão, repensando, né? E aí, quando eu digo que é repensando, é uma coisa realmente, né, neurológica, né, de sistema 1 e sistema 2 do cérebro de pensar, e você passa a utilizar o sistema 2, a gente não vai quebrar, né, esses paradigmas. Tem um estudo muito interessante sobre o viés, né, de grupo, que está todo mundo dentro de uma sala de espera e toca um bip. Eu não sei se você já viu esse estudo, mas esse estudo é muito interessante. Então, as pessoas estão combinadas, entra uma pessoa na sala de espera de um médico, essa pessoa não está combinada, toca um sinal, todo mundo fica em pé e senta. E essa pessoa demora 3 bips para levantar e sentar, seguindo um comportamento de grupo, aonde, Piotr, ela não perguntou por que tem que levantar e sentar. Ela simplesmente, para ser aceita, ela segue cerebralmente, né, neurologicamente, esse comportamento. Resultado, Piotr, eles tiram todo mundo da sala, só fica essa pessoa que não estava combinada, só ela. Toca de novo o bip, Piotr, ela está sozinha. Ela levanta. Chegam outras pessoas que não estão combinadas. E a pessoa senta. E o bip continua tocando e ela está numa sala de espera. Ela levanta e senta. Ou seja, é repetido o movimento, é isso? Pois é, e a gente vem repetindo padrões de educação, padrões do nosso olhar, esses vieses inconscientes de percepção há muitos anos. Você fez menção à questão da pessoa mudar, é simples de entender, né? Se a pessoa não reconhece que existe um problema, ela jamais vai procurar uma solução. Então, ela precisa reconhecer que aquilo existe. Esse é o primeiro passo. Você acha que essa conscientização de entender que isso existe, que isso é um problema e que a gente pode ser melhor do que somos hoje, isso já avançou bastante ou isso ainda está deixando a desejar? Eu acho que avançou. Eu sempre acho que deixa a desejar, porque eu queria que o avanço fosse muito maior. Uma Né? questão de velocidade e intensidade, né? Exatamente. Então, é muito o que eu falo, as pessoas ainda estão discutindo meritocracia, que a questão tem que ser pelo mérito e tal. E a gente já entendeu que a questão racial ela é uma questão social no Brasil. E que se as empresas não pensarem que, se elas não quebrarem algumas regras, elas não conseguem colocar as pessoas, né, incluir essas pessoas, porque é muito do que eu falo, né? Hoje eu vejo como vários
pedaços e 3 passos simples. O primeiro passo, que eu gosto muito de falar, é da diversidade. Mas a diversidade é um número. Eu tenho 50% homem, 50% mulher, eu tenho 45 homem, 55 mulher. A diversidade, né, é apenas um número. A inclusão, eu digo assim, é quando você começa a falar sobre isso. Então, é a experiência a inclusão. Eu estou aqui num lugar onde eu me sinto incluída e por me sentir incluída, eu posso passar a desenvolver e trazer referências que talvez sejam referências muito importantes para essa empresa. Então, o ambiente começa a ficar um ambiente muito mais inovador, as ideias começam a ser complementares e tal. E aí, por último, a gente fala da equidade, que é quando a gente começa a pensar em desenho de carreira. Por quê? Porque aí sim tem equidade essa empresa, somos todos iguais, homens e mulheres no mesmo cargo, né? Pessoas negras podendo crescer, chegando à diretoria, à vice-presidência. Mas aí é um design de carreira e um design que a empresa precisa fazer para que essas pessoas consigam vencer toda essa barreira. E você vê assim grandes empresas pensando realmente nessa questão como um programa social, um problema social, e, olha, não precisa de inglês para entrar nessa empresa mais. Então, eles tiram essa barreira do inglês, né? Quando a gente olha para o Brasil, a gente entende que hoje não chega a 15% da população brasileira, a população fluente na língua inglesa. Não chega. Né? Então, como é que você vai exigir que, muitas vezes, né, a vaga estava lá, isso era uma coisa impensada. Inglês é necessário, mas a pessoa vai falar inglês ainda nessa vaga? Não, não vai. Né? Nesse momento, ele não vai. Então, você vê muitas empresas fazendo isso. O fato de fazer isso já é o fato de abrir a porta para que muitas pessoas negras consigam adentrar nessa empresa e serem incluídas futuramente, né, dentro dessa empresa e podendo aí abrir uma carreira pela frente. Dilma, a gente vai voltar nessa questão da qualificação, mas deixa eu pegar um ponto anterior na sua resposta, por gentileza. Bom, antes de tudo, as exigências por ser fluente em idioma, em alguns casos, eu juro para você que eu nunca entendi. O sujeito precisa ser competente naquilo que ele faz. E necessariamente não é falar inglês, ou falar italiano, ou falar alemão. A fluência ele pode resolver contratando um intérprete ou puxando algum funcionário para resolver aquele problema de um gerente capaz, competente para lidar com o produto importante da empresa, né? Mas vamos lá, isso é uma outra questão. Obviamente que eu preciso qualificar essas pessoas. As pessoas precisam ter boa qualificação. Você disse assim, talvez ele não tenha determinados requisitos para aquele cargo, mas eu preciso trazê-lo porque eu começo a alterar. A gente vai falar que isso tem um ganho para a própria empresa, porque ela começa a ter um ponto de vista diferente, isso pode impactar na forma como ela vende o produto dela, e claro, ela está interessada em vender cada vez mais e por melhor preço. Mas eu tenho hoje uma discussão na sociedade, por exemplo, que são as cotas. Muito polêmico lá atrás. Eu me lembro que eu defendia isso porque eu falei, olha, eu tenho um problema que as pessoas estão doloridas, a sociedade está com dor, e eu preciso tomar um analgésico. A infecção é maior, eu sei, mas a infecção não está necessariamente só na escola universitária, ou seja, na universidade, no terceiro grau. Está na escola básica, e essa escola básica é que forma normalmente um aluno com deficiências importantes. Por que você acha que a gente nunca discute a escola básica, mesmo as pessoas que estão tendo acesso hoje, que não tinham no passado, isso é um avanço, ao ensino universitário, seja pelo método de cotas ou pela abertura de algumas universidades para populações negras, mas por que essa discussão de vamos resolver a escola básica, que aquilo pode resolver uma série de problemas que são gerados justamente porque ela é ineficiente? Por que essa discussão não chega lá na base? Que já é universal, diga-se de passagem, né? Já está ali para todo mundo. Pois é, Piotr. Eu acho que o Brasil, se ele não repensar o futuro através da educação, a gente não chega em lugar nenhum. Você sabe que eu venho de comunicação, de marketing, de live marketing, e a gente adora benchmark. Quando a gente olha para a China e olha a educação, né, uma coisa, comparando com a outra, você fala, foi aonde eles colocaram o investimento, na questão educacional. E a gente aqui no Brasil ainda
não está com essa visão de colocar, né, o conhecimento e a nossa energia na formação das pessoas. E, para mim, de fato, é isso que vai fazer a diferença no futuro, que vai fazer com que a gente consiga chegar, porque a gente discute cota, discute. Porém, qual que é o mundo ideal? Quando a gente não tiver mais cota. Sim. E como que eu faço para não ter mais cota? Eu tenho que investir numa boa educação, eu tenho que dar exemplos de pessoas que sejam formadas, que conseguiram chegar a gerentes, que conseguiram chegar a diretores, que sejam donos das suas empresas, para que as pessoas negras lá atrás falam, não, se ela conseguiu chegar, eu posso sonhar também em chegar lá e me esforçar para isso. Então, outro dia, conversando com um amigo meu, ele falou, poxa, eu estava aqui conversando com uma menina, né? Ele tem ali, sei lá, 30 colaboradores embaixo dele, num grande banco aqui de São Paulo, e ele falou assim, gente, o orgulho que me deu dessa minha estagiária que foi efetivada, dela falar que ela quer ser a próxima Nina Silva, né, do movimento Black Money. Eu falei, gente, que incrível isso! Ela quer ser a próxima Nina Silva. Eu quero outras que querem ser a próxima Rachel Maia, a presidente da Lacoste, CEO da Lacoste. Né? Então, quando você olha o exemplo, você acredita que você pode chegar lá. E isso é muito importante. Né? Quando você não vê ninguém como você, será que você pode chegar? É muito mais duro, né, você chegar. Então, quando ele me disse isso, eu falei, poxa, vou escrever agora para a Nina. Né? Para mim foi um motivo de orgulho aquele momento, eu quero ser a próxima Maitê Lourenço, capa da Exame, a Maitê que você conhece, né, do BlackRock. Foi a primeira capa sozinha de mulher negra aparecer na revista Exame. Isso foi um fato histórico, né? Esse mês que ela apareceu. Então, assim, eu quero que as pessoas digam, eu quero ser a próxima Maitê. Né? Isso, para mim, são os exemplos que a gente vai buscando. Quando a gente tiver muitas, né? Porque a gente não tem hoje. A gente fala, Piotr, mas você, como jornalista, procurando qualquer referência, você conta nos dedos das mãos. Né? Não ultrapassa ainda isso. Posso lhe dizer essa experiência como jornalista, até para fugir, às vezes, daquela pauta que acontece com muita frequência todo ano, né? Ela tem uma lógica, no Dia da Consciência Negra vamos entrevistar pessoas negras. Mas eu posso fazer isso, não há nenhuma proibição de fazer isso nesse dia, embora seja clichê. É esperado que você faça alguma coisa falando desse assunto. Mas quando você quer retomar outros assuntos ao longo da vida normal, durante todo o ano, você tem essas dificuldades de encontrar pessoas que possam lhe atender em determinado conhecimento. Ou senão você fica repetitivo. Eu confesso que eu prefiro ser repetitivo, porque obviamente é importante ouvir isso daí, mas você tem essa dificuldade. Agora, você fez menção aí de uma história das pessoas que estão se identificando, você fala muito da tal da representatividade. Quando alguém se percebe igual àquela pessoa, semelhante àquela pessoa, isso encoraja. Obviamente que pessoas brancas não precisavam ser encorajadas porque os brancos já estavam lá. Isso, a gente sabe disso. Os orientais não tiveram muito problema porque eles são potências econômicas hoje, então eles conseguem se resolver de outro jeito. Nós temos dois grupos ainda que têm problemas. Bom, obviamente mulheres também em alguns cargos têm um problema de representatividade, isso está muito claro, a gente já falou disso outras vezes também, isso são evidências, não, o IBGE mostra isso às claras, mas eu tenho dois públicos hoje que têm subrepresentação, os indígenas e os negros. Você não acha também, você me contou uma história tempos atrás, que quando você vai fazer palestra para empreendedoras, jovens mulheres empreendedoras ou mulheres empreendedoras, e quando elas te veem lá no palco, elas se sentem encorajadas porque falam, bom, se a Dilma está aí e a Dilma é da minha cor, a Dilma é parecida comigo, eu um dia posso estar aí. É esse tipo de representatividade que muda, por exemplo, a cabeça da própria pessoa que se sente oprimida e talvez não encontre caminhos para sair de onde está, até para aspirar coisas, a se incentivar mais a estudar, de propor ideias novas, até para ser chamada para um cargo novo também? Nossa, Piotr, é justamente isso. Eu tive outro dia numa universidade fazendo uma palestra para alunos de 16, 17 anos que estão aí terminando o ensino médio para entrar na universidade. E aí, enfim, contando ali minha história, quem eu sou, aonde eu estou, que eu virei CEO da minha própria empresa. E aí, a hora que termina a palestra, que você vê uma grande representatividade
de adolescentes negros vindo falar com você, falando para você, cara, eu posso ter meu próprio negócio, eu vi com você, né? Eu posso me reinventar, eu entendi onde eu posso chegar, e foi muito importante você, mulher negra, vir falar com a gente. Quando você ouve isso, né, de um adolescente de 16, 17 anos, você fala, gente, é um impacto para você que você fala, está faltando, fica muito claro que está faltando essa representatividade, né? Porque, claro, a gente tem nas artes, a gente tem no esporte, porque talvez foram formas de chegar ali que não foram fáceis, mas que o caminho fluiu. Eu vim através, né, da arte, né, da dança. Foi um pouco assim que a minha carreira veio acontecendo, né? Daí para chegar empreendedora, né, é uma outra guinada, mas é um caminho que mais ou menos você consegue talvez percorrer com uma leveza, né, melhor. E aí, quando eles vêm falando isso para mim, ou quando eu encontro essas mulheres empreendedoras, e aí eu conto, gente, é isso mesmo, essa vida de empreendedor, você cai, você levanta de novo, você segue em frente, né? A própria crise agora do Covid-19, assim, o meu segmento parou. Do dia para a noite não tinha mais nada, porque o que a gente faz? Experiência é reunir todo mundo, né? Você faz convenção de vendas, reúne todo mundo em busca de um objetivo, de uma meta daquela empresa, engaja, né? Que é o que você faz pela Outra Praia, essa empresa da qual você é CEO, a criadora da ideia, inclusive, né? Exatamente. E aí, do dia para a noite, Piotr, acabou. Não tem mais, assim, os eventos desse ano foram para o ano que vem, evento de contrato assinado corre para jogar para o ano que vem, Puxa. e você tem que se reinventar, né? A vida é essa, a crise é essa. E como é que foi a sua reinvenção? Até para a gente dar um exemplo prático para todas essas pessoas que estão se inspirando ouvindo você. Eu vou falar que o início foi muito difícil, assim, foi Não tenho muito dúvida, difícil não no tenho início. dúvida. Você entendeu o que era, o que ia poder, o que não. Tinha uma coisa que assim me afligia muito, que era, tá, quando? Tá, não agora, quando? E a gente não tem o quando nem hoje, não, né? E aí a gente foi olhar para dentro e entender o que estava acontecendo. A gente acabou lançando 2 produtos, um que está virando meio um spin-off, que se chama Promonota, que é uma plataforma para promoção de vendas através do cadastramento de nota fiscal, né? Onde você lê através de inteligência artificial a nota fiscal, e aí você passa isso, né, para o cliente, né, daquela marca que está promocionando, e aí ele tem lá no extrato dele X números da sorte para ser sorteado para uma casa, para um carro, né, se ele comprou o produto, ou para ganhar ali qualquer prêmio instantâneo. E a gente veio depois com o House Experience Meeting, né, que é um meeting que a gente faz mandando para casa das pessoas um coffee break. Se fosse agora, Piotr, por exemplo, seria um drink com uma tábua de frios para a gente fazer, né, justamente essa palestra com você, e aí convidar todo mundo no meio da palestra para abrir o seu vinho. A tábua já chegou na casa das pessoas e as pessoas degustarem isso num grande bate-papo, que é o House Experience Meeting, que a gente está fazendo. Então, a gente foi se reinventar na tecnologia, não parou, né? Estamos aí andando com a história, lutando, né, para essa questão da igualdade racial, que é bem isso, né? Então, aonde eu ir, você sabe que eu estou indo. Agora, foi um período que eu acho que as empresas também pararam muito para olhar a questão racial, principalmente porque dentro dessa crise, né, é que apareceu o caso do George Floyd, né, o caso do Central Park, o caso da Breonna, né, os casos brasileiros que apareceram, e eu acho que as empresas começaram a entender que o futuro tem que ser diferente, né? Eu tenho feito muita palestra aí de diversidade e inclusão, muito workshop de viés inconsciente,
E eu tenho assim, tido umas respostas incríveis das empresas e dos colaboradores de falar: eu não acreditava que eu tinha viés inconsciente, mas eu Sim. sei que eu tenho. Né? Essa coisa de você assumir, que se a gente não assume, a gente não muda. Né? Então, a gente veio se reinventando e está aí se reinventando, tentando reentender o mundo, óbvio, com o nosso propósito, né? O propósito da Outra Praia é incentivar mulheres empreendedoras, não podia ser diferente, né? É falar sobre a questão racial dentro da comunicação, e a gente está aí, estou lutando muito para reerguer. São mais 3 anos aí de muita luta, mas o empreendedor é isso, né? Essa é a vida do empreendedor, não tem, nunca é muito diferente, não é verdade? Dilma, você fez menção a uma coisa que me chama a atenção. Há muita discussão hoje sobre revisionismo histórico. Eu confesso a você que não sou partidário disso. Acho ruim porque é muito melhor. O passado é imutável, mas eu posso mexer no presente. O passado pode ser referência de bom ou referência de ruim. Ele vai ser sempre uma referência rica, porque ele tá pronto. Você não tem como mexer no passado. Mas se você mexe no presente, você pode construir um futuro melhor. Quando você fala assim que as pessoas se percebem com vieses inconscientes que resultavam em preconceitos ou em discriminação, seja lá que for, em que nível for, quando elas percebem isso, muito melhor do que elas mudarem a história delas, que elas não conseguem mais, é mudar a conduta presente dela, não é? Que aí sim a gente passa a ter avanços, como você fez menção no começo da entrevista. Não, é exatamente isso, né? E essa coisa de você mostrar exemplos. Então, quando você mostra, né, esses casos que eu te falei, que são estudos relacionados com isso, a pessoa fala assim: não, ela não vai levantar. Não, ela não vai levantar da cadeira, ela nem perguntou por quê. Mas é claro que nesse momento você está utilizando o seu sistema 2 cerebral. Então você está pensando naquilo, né? E quando você assume isso, você, na hora que você vai falar, você, opa, deixa eu pensar. Na hora que você vai selecionar uma pessoa, opa, deixa eu pensar. Então, esse deixa eu pensar 2 vezes, né, naquilo que eu vou falar, é o que é muito importante para mudar o futuro, porque é aí que você fala. Eu falo que é muito fácil conviver quem é igual a você. O grande desafio é conviver quem é diferente de você. Agora, se você pensar que o diferente pode trazer também ideias diferentes e juntos você podem criar coisas incríveis, isso, né, é a questão de compartilhar. Eu acho que é a questão da cocriação, do compartilhamento de conteúdos, de informação e de formações para o futuro que a gente precisa para o mundo ser mais sustentável mesmo. Bom, as empresas querem saber tanto o que pensa o consumidor, acho que o melhor passo é ela ter pessoas diferentes para já naquela reunião de diretoria ou de estratégia de marketing já dar opiniões diferentes que podem impactar esse público, não é? É o jeito mais rápido de entender Não, o novo consumidor, não é? pois é, Piotr, é justamente isso, porque você vê empresas tendo erros absurdos, erros que causam perda econômica, né? Não tem jeito. As empresas continuam insistindo e muitas vezes ela tem o discurso, não, mas eu tenho. Se você olhar aqui, 40% dos colaboradores, né, são negros, mas é aí que a gente faz o questionamento. Mas sim, eles são ouvidos? A campanha passou por eles? Então, são pessoas que não estão num cargo, né, para serem ouvidas. Então, é importante que elas tenham um cargo, mas que neste cargo elas tenham lugar de fala. O tal do local de fala que a gente tanto faz. Vai ser fácil para elas? Eu confesso para você, Piotr, que não. Né? Elas vão ter que estar muito incluídas. E por que eu digo isso? Eu já estive em reunião, né, de marcas com 40 pessoas, 35 pessoas na mesma reunião, sendo a única mulher negra, ou muitas vezes a única negra, né, o único negro ou negra do recinto inteiro, tendo que levantar a mão e falar: opa, peraí, nessa questão racial, posso opinar? Né? Deixa que eu opino. Óbvio que a gente veio descobrir com o tempo, Piotr, uma coisa que é muito triste e que a gente consegue ver o porquê da reação das pessoas, né, quando você não tem isso em mente. Uma mulher negra, para chegar muitas vezes a um local de destaque, né,
as pessoas sempre dizem assim, não, mas ela é uma pessoa que tem um posicionamento muito forte, ela é uma pessoa que quando se posiciona, ela fala mesmo aquilo que ela pensa e tal. Só que foi descoberto, Piotr, há 6 anos atrás, que o mesmo local do cérebro que recebe os estímulos nervosos de uma fratura exposta é o mesmo local que codifica a exclusão, quando você é excluído socialmente. É o mesmo lugar do cérebro que codifica a dor de uma fratura exposta, codifica a dor de uma exclusão. Então, qualquer pessoa, né, que precisa se colocar e falar, ela está justamente ativando essa área do cérebro da dor da fratura exposta, toda vez que ela precisa se colocar. Então, eu digo que não é uma tarefa fácil você vivenciar uma dor, e não é uma dor, né, fácil, todo o tempo que você precisa falar sobre isso, falar sobre a exclusão, vivenciar um novo momento, contar uma nova história. Mas quem está sendo pioneiro nisso, infelizmente, vai ter que fazer. As pessoas negras que estão aí, né, como a gente diz, eu não gosto muito dessa palavra, furando a bolha, chegando a lugares que outras não chegaram, nós realmente vamos ter que abrir. E para abrir, muitas vezes, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que falar duro, a gente sente aquela dor e a gente reproduz essa dor. E aí, quando eu coloquei isso nessa reunião, eu me lembro que todo mundo parou, olhou e falou, a gente não tinha pensado nisso. E aí me perguntaram, o que a gente faz? Eu falei, não tem problema nenhum. A gente escreve para os Estados Unidos, dizendo, olha, vamos fazer vamos relembrar a história do Brasil. Então, para que essa influenciadora que a gente escolheu, né, ela esteja no lugar que ela está, podendo falar, ela passou por tudo isso. Isso está na história do Brasil, não temos como negar. E aí volta uma resposta de lá. Não, gente, está completamente justificado, vamos com ela. Mas se não tem uma pessoa dentro desse grupo para falar sobre isso, provavelmente, qual seria a proposta da marca? Tira ela fora, não fala sobre isso, vamos colocar uma outra pessoa que nos deixa seguro. Por quê? Porque o viés, né? Ali, eu olho, é parecido. O que não foi uma decisão consciente, só para usar a lógica do viés inconsciente que você fez menção, né? E aí, obviamente, gera-se uma série de problemas, né? Dilma, brigadíssimo pela entrevista, viu? Mais uma vez, pela gentileza de me atender aqui no Pensando Brasil, viu? Piotr, eu vou te falar, se não me chamar todo ano, eu brigo com você, viu? Por favor, porque adoro. Eu falo, fazer entrevista com você é difícil, porque as perguntas que você faz não são perguntas combinadas, entendeu? Aqui não tem essa, assim, Dilma, vamos lá, quero te perguntar isso, né? E aí, aqui a gente tem que, de fato, pensar em tudo e colocar uma opinião, né? Então, eu quero te agradecer sempre por essa chance aqui de poder me expressar e num programa e com um jornalista de tanta relevância como você, Piotr. Muito obrigada. Querida, obrigado uma vez mais. Parabéns pela sua carreira. Insista, vamos insistir juntos, viu? Até mais. Até mais, Piotr. Tchau.